Hoje vamos falar sobre como a adição de um zero a um sistema muda a sua resposta a uma entrada ao degrau. Como que funciona isso? Como que varia a resposta a uma entrada no degrau para um sistema de segunda ordem se a gente adicionar um zero? Então, eu peguei essa função aqui, T1 de S, como uma função de transferência, um baseline para a gente discutir. Percebam que tem um polo em -1, um polo em -6, estão no semiplano esquerdo, então são polos estáveis, vão gerar para a gente exponenciais decrescentes quando a gente analisar a resposta. Eu fiz questão de passar da forma de função de transferência para a equação diferencial, porque a discussão da equação diferencial vai ser bem interessante. Eu tenho essa equação diferencial aqui, e tenho essas condições iniciais, a gente chama de condições iniciais em repouso, ou Rest Initial Condition, que é quando o y de 0 menos e o y ponto de 0 menos, o derivado dele, é igual a zero. Ou seja, a gente tinha uma saída nula a um tempo imediatamente antes do tempo t igual a zero. Se a gente for analisar o que acontece, quando a gente coloca uma entrada igual ao degrau unitário, nós vamos ter duas respostas, a parte transitória, que a gente chama de parte homogênea, e a solução particular. A particular, nesse caso, vai ser 1, e a transitória vão ser essa soma de exponenciais. Bom, aqui embaixo eu já coloquei um pouco mais direto, só para a gente não perder esse tempo resolvendo isso, mas se vocês fizerem com calma, vocês vão ver que realmente a solução é desse formato. Tem um como solução particular e essas duas são a solução da parte homogênea. E as nossas condições iniciais, né? Y de 0 menos e y ponto de 0 menos igual a zero. Quando a gente coloca esses valores aqui, nós encontramos os valores de C1 e C2 e, portanto, encontramos a solução, que é a resposta ao degrau. Então, a resposta ao degrau é esse y que está aqui, que vale 1 menos 6/5 dessa exponencial, mais 1/5 da outra exponencial. Bom, mas o que acontece se a gente adicionar um zero? Então, eu coloquei aqui nesse sistema, percebam que é bem parecido. Coloquei um zero na posição P, no caso menos P, né? E coloquei um P aqui no denominador. Esse P no denominador é só para garantir também que esse sistema ele tem uma saída 1 no regime permanente para uma entrada degrau. Se a gente fizer o teorema do valor final, dá para perceber isso. Basicamente para isso. Bora lá, vamos entender como é que seria a equação diferencial desse sistema. Seria essa equação aqui, ó. Se a gente passasse da função de transferência para a equação diferencial, nós vamos obter exatamente isso. Perceba que é muito parecido com o outro, a única diferença é que em vez de só o cx, aparece um cx, ou melhor, 6x, aparece um 6x ponto sobre p. E a parte importante desse 6x ponto sobre p aparece quando a gente coloca o x para ser uma entrada degrau unitário. Que quando o x é um degrau unitário, o x ponto passa a ser um impulso unitário. E aí nós temos um problema, porque resolver equações com impulso é relativamente difícil. Vamos entender um pouco mais a fundo aqui o que está acontecendo. Então, tenho essa equação para resolver. Como é que a gente resolve isso? A primeira ideia é pensar na solução parte particular, parte homogênea. Só que como achar uma solução particular para uma entrada com impulso, né? Ou melhor, para uma função impulso do lado direito. Então a ideia que a gente vai pensar é, não vou entrar muito nesse assunto, mas a ideia é, o y2 pontos de t, ele vai ter uma parte aqui, mais um k delta de t. Isso implica para a gente, depois a gente pode discutir mais sobre isso, isso implica para a gente que esse k delta de t, como só o y2 pontos possui esse impulso, isso implica que o k é 6 sobre p. Por que eu digo que apenas o y2 pontos de t possui a função impulso? Vamos substituir aqui, ó.
Se a gente colocasse, se o y ponto tivesse a função impulso de t, o y dos dois pontos, que é a derivada dele, deveria ter o impulso derivado em relação ao tempo, que é o que a gente chama de doublet. Mas aí, do lado direito da equação, não tem nenhum doublet, então significa que esse cara não tem um impulso, porque senão na derivada dele apareceria o doublet. Bom, então a ideia é que a única função que tenha o impulso unitário seja o y dois pontos, e a gente descobre que o k é igual a 6 sobre p. Então, y ponto vai ser alguma coisa mais 6 sobre p, o de t. Percebam que aqui eu fiz uma integral. Eu integrei essa função em relação ao tempo. E a gente encontra o y ponto de t. Beleza, feito isso, eu percebo que se para t 0 menos, o y ponto de t era 0, para t 0 mais, para t igual a 0 mais, ele não é, ele vai ser 6 sobre p. Porque percebam que o de t para 0 menos é 0 mesmo. Esse cara obrigatoriamente tem que ser 0 para satisfazer a condição inicial. Mas, para 0 mais, a gente tem agora alguém aqui dando um salto, uma descontinuidade. E essa descontinuidade é justamente 6 sobre p. Bom, observem isso aqui, isso é muito importante para a gente. 6 sobre p. Vou dar um zoom out. E agora, se a gente for descer um pouco mais, y dois pontos, a nossa equação passa a ser y dois pontos mais 7y ponto mais 6y igual a 6. Bem parecido com essa de cal, ou melhor, igual a essa daqui. Eu coloquei um de t, mas percebam que é a mesma coisa. O de t diz apenas que é para t maior que 0. E aqui também é para t maior que 0, porque depois que a gente passa do zero, a nossa condição inicial vale 6 sobre p. Então, resolver a equação da direita e resolver a equação da esquerda são a mesma coisa. A única diferença é que nós temos condições iniciais diferentes. Aqui o y ponto de 0 menos era 0. E o y ponto de 0 mais também vem a ser 0, que a gente não discutiu a fundo isso aqui, porque a gente já está acostumado a trabalhar com isso. Mas nós temos que observar também que no de cá isso traz uma certa diferença. Porque na hora de resolver o sistema, dá a mesma coisa, a gente vai achar a mesma resposta. A diferença é que o C1 e o C2 vão ser diferentes. E faz com que a gente encontre essa resposta final. Bom, recapitulando, se eu resolver da forma simples, sem o zero, eu obtenho a resposta esquerda. Com o zero, eu obtenho a resposta direita. E observem que a resposta na direita ela é muito parecida com a resposta esquerda, com a única diferença sendo esses termos em azul, que eu separei aqui em azul. Se esses termos fossem zero, nós teríamos a resposta da esquerda. Como que esses termos são zero? Se o P for infinito. Lembra, P era a posição do zero no semiplano esquerdo. Então seria a mesma coisa que jogar o zero lá para o lado esquerdo. Muito para o lado esquerdo. E aí ele não influenciaria a nossa resposta. Agora um detalhe interessante. Agora que a gente encontrou essa resposta. Percebam que o y ponto de 0 mais, ele é função do P. Lembra, P é a posição que o zero está no semiplano esquerdo. Se o P for 3, significa que o zero está em menos 3. Se o P for 3, o zero está em menos 3. Se o P for menos 3, aí o zero vai estar no 3. Então, percebam, se a gente colocar um menos 3 aqui, a gente teria um y ponto de 0 mais igual a menos 2. O que é o y ponto de 0 mais? É a derivada da nossa resposta ao degrau assim que a gente sai da origem. Isso significaria que nosso sistema responde, em vez de crescer a sua resposta, decrescendo. Então ele decresce a resposta se a gente tiver um zero no semiplano direito, que é conhecido como zero instável ou zero de fase não mínima. E vamos ver o que acontece aqui embaixo com alguns gráficos. Bom, aqui eu tenho alguns gráficos. Eu só troquei a notação do P por Z. Então, em vez de colocar P, eu coloquei Z. Ó, vamos olhar o baseline, que é esse que está de laranja aqui. Ó. Esse de laranja ele sai, sobe, entra no estado estacionário. Eu acabei fazendo um pouco errado, mas enfim. Ele sobe direto. É esse cara aqui.
Agora vamos ver se o zero estiver no semiplano direito, que foi o que eu falei para vocês. Se o zero for, se o valor do z aqui for negativo, né? Que o valor do z negativo acarretaria um zero estando no semiplano direito. Então, ó, vamos dar uma olhada. Realmente, a resposta ela evolui para baixo primeiro para depois subir, que era justamente aquele y ponto de 0 mais. Se aquele valor for menor que zero, significa que ao sair, ao começar a responder, o sistema responde primeiro negativamente, contrário ao valor final. E de resto, o que a gente pode observar é que sempre que a gente coloca um zero positivo, ou melhor, um zero à esquerda, vai ter uma influência na resposta, e essa influência em geral é puxar a nossa resposta, que é essa resposta laranja, um pouco para cá, um pouco para trás, gerando, por exemplo, um sobresinal num caso em que a gente tenha um zero bem próximo da origem, porém no semiplano esquerdo, que é esse zero aqui de rosa, 0,5. Então, quanto mais próximo da origem o zero está, maior é o sobresinal que ele gera na nossa resposta. Então é isso, essa é a nossa discussão de hoje, uma discussão interessante. E esses casos aqui de como varia o y ponto de 0 mais, isso é um pouco mais complexo, é legal de discutir com mais calma. Mas o que eu quero que vocês percebam é que se eu adiciono um zero, a minha resposta ela vira essa, que é muito parecida com a anterior. A diferença é que tem esses termos em azul, e esses termos em azul têm uma certa influência na resposta, sim. Além de o y ponto de 0 mais ser uma boa informação para a gente a respeito de como o sistema sai da origem. É isso, galera.